Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor, nesta tarde. Exaltado seja o teu santo nome neste dia. Sopra o vento do teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas. E nós desejamos, Senhor, entrar nesta nuvem de glória. Desejamos, Senhor, entrar na tua presença. Pois a tua presença é a nossa proteção. Glória a Deus. Tu és santo. Seja exaltado em todas as nações, Senhor, no dia de hoje. Fala conosco, Espírito Santo. Desejamos ouvir a tua voz. Desejamos ouvir aquilo que provém de ti, meu Pai. Espírito Santo. Espírito de Deus, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, Senhor. Precisamos de Ti. Toda a terra está cheia da Tua glória. E toda a terra anuncia as maravilhas das Tuas mãos. Glória a Deus. Tu és o nosso rochedo. Tu és o nosso escudo. A nossa torre alta. E a Tua palavra diz que ainda que um exército nos cercasse, o Senhor nos protegerá. Em Deus faremos proezas, pois Ele pisará a cabeça do nosso inimigo e com Ele saltaremos muralhas. Entrego a Ti, Senhor, em agradecimento, em ação de graça, o meu dia, a minha tarde, a minha casa, a minha família. E declaro, Espírito Santo, muito obrigada pelo dia que o Senhor concedeu a nós, pelo alimento, pelo ar que respiramos, por tudo aquilo que vivemos no dia de hoje. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, exaltado seja, porque Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Adore a Ele. Adore o teu Deus. Aleluia, Espírito Santo. Recebe, Senhor, a nossa adoração.
Recebe o nosso coração contrito e quebrantado, Jesus, arrependido. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e as nossas transgressões, meu Pai. Apaga, Senhor, a nossa iniquidade e livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. E que a tua soberania venha resplandecer sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Graça e paz, glória a Deus. Minha irmã Cris Araújo, meu irmão Cícero Soares, Oséia Santos, que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um devocional Semeando a Palavra. 2 de fevereiro de 2021. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. E nós estamos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo. Revela a nós, Senhor, as suas garantias, as suas promessas, os seus propósitos. Nos ajude a compreender, Senhor, os desertos, as provações, as angústias. Cada molde que o Senhor tem nos colocado. Para que fiquemos cada vez mais parecidos com o Filho e no centro da Tua vontade. Nos proteja hoje, Senhor, com a Sua nuvem. Com a nuvem de glória, a nuvem da Tua presença, nos cubra hoje, nos livre de todo mal. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no livro de Salmos, de número 33, está escrito assim: (33:12). Paz, Senhor, minha irmã Marinalva. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Eu vou repetir o último verso. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Glória a Deus.
Como é feliz a nação que teme ao Senhor, que escolheu o Senhor para lhe pertencer. Como é feliz o homem que pertence a Deus. Como é feliz o homem, ou a nação, ou o povo, pertencente ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer lá no livro do Gênesis, capítulo 42, a história de um jovem que foi traído e vendido pelos seus irmãos. A história de José. José foi vítima de um mal muito bem executado, de uma maquinação maldosa dos seus irmãos, por conta de inveja, de ciúmes. Mas nós vamos compreender que José, mesmo tendo passado pelo que ele passou, ele sabia a quem ele pertencia. E a consciência do pertencimento é algo extraordinário, amados. Quando nós temos consciência a quem pertencemos, o mal não prevalece. Os planos da maldade são frustrados. E ainda que um rei se levante, ainda que o seu exército seja grandioso, ainda que o seu cavalo seja grande em força, tudo isso será invalidado diante de alguém que tem a consciência do seu pertencimento a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Toda vez que o inimigo ele se levanta, o foco e o objetivo do inimigo é afetar a nossa consciência. Ele quer cauterizar a nossa consciência, ele quer tornar insensível a nossa concepção de que pertencemos a Deus. Então ele vem com as lutas, as injustiças, com o mal, maquinando o mal. E às vezes ele consegue. Em algumas situações ele até tem êxito em cauterizar a consciência de alguém e esse alguém esquecer que um dia pertenceu a Deus, esse alguém esquecer que um dia foi feito para ser chamado filho de Deus. É por isso a maldade. O diabo conseguiu entrar na mente dos irmãos de José. E os irmãos de José tiveram a sua consciência insensível em relação a quem eles pertenciam, ao mesmo Deus, a uma nação escolhida por Deus, amada por Deus. Mas o diabo não conseguiu atingir a consciência de José. Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem que escolheu Deus para lhe pertencer. Nós temos visto
a maldade do mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós temos visto atrocidades, crueldades, atitudes desumanas, como foi desse menino que foi encontrado no barril, porque eu fiquei chocada. E eu fiquei imaginando, Senhor, onde estava a consciência deste pai que cometeu tal ato cruel? Uma consciência dependente do mal, da maldade, da malignidade. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Quando eles viram José vindo para trazer alimento a eles, indo de encontro com eles no caminho, o diabo entrou no coração deles e cauterizou aquela consciência e tornou insensível a consciência deles para que eles se esquecessem que eles pertenciam a um Deus vivo e verdadeiro e fiel e soberano e tremendo e justo. E sem hesitar, eles vendem aquele menino como escravo para o Egito. Contam uma bela mentira para o seu pai. E vivem. Normalmente as suas vidas constituem famílias e tudo mais. E passam-se 20 anos. Só Deus sabe o que José passou no Egito. Sabemos pelo que está escrito nas Escrituras. Foi preso. Foi acusado falsamente. Mas ele sabia que ele pertencia a um Deus vivo, verdadeiro e fiel. E no tempo certo, ele seria honrado naquela terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que tem o Senhor como Deus e que escolheu ele para lhe pertencer. Dos céus o Senhor olhava para José. E do seu trono o Senhor observava o coração de José. O mesmo coração que ele formou e que não se corrompeu. O mal tem a função de nos tornar insensíveis à bondade de Deus. Mas o nosso interior, se ele estiver voltado por meio da fé, na fidelidade, na bondade de Deus, ainda assim, nós vamos crer e vamos esperar pela justiça do Rei. A justiça do Rei. Aleluias. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça do Rei, todas as coisas nos serão acrescentadas. Ah, mas o mal se levantou. Ah, mas o levante veio, mas a afronta veio. Mas o tempo da angústia veio. Não importa, querido. Deus está a observar todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada. Todas as coisas estão firmes e patentes aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que
Deus protegeu José naquele Egito. Honrou José. E quando houve fome na terra de Canaã, os irmãos de José voltaram. Tiveram que ir até o Egito, atrás de alimento. Pois eles estavam com fome. Mas José estava farto. Aleluias. Bem-aventurado é aquele que tem a consciência de que pertence a Deus. No salmo que nós lemos está escrito assim: glória a Deus. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. E Ele ajunta as águas do mar num só lugar, e das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus tinha um propósito na vida de José. E Ele havia dado um sonho, mais de um sonho para José. E esse sonho foi frustrado. No momento em que ele é traído e vendido pelos seus irmãos. Quando nós lemos a história, nós vimos, então o sonho foi frustrado. Até conhecer o fim da história. O nosso futuro revelará o nosso passado. José passou pelo deserto da frustração, da aflição, da injustiça. Mas o que Deus queria dar para José não era uma bênção isolada. Porque às vezes a gente está no deserto e a gente só espera uma bênção de Deus. Mas Deus não trabalha com bênçãos isoladas. Deus trabalha com relacionamento. O deserto não é para você receber uma bênção isolada, mas sim para que você tenha um relacionamento, uma história de relacionamento com Deus. Foi isso que José viveu, uma história de relacionamento. Ele não pegou a frustração, ele não pegou a injustiça, ele não pegou a sua aflição para murmurar a Deus, mas ele aproveitou aquele deserto para construir uma história de relacionamento com Deus. E o que Deus fez na vida dele foi algo extraordinário. Verdadeiramente Deus frustrou os planos daquela nação. Frustrou o propósito da maldade dos irmãos de José. Porque na consciência insensível dos irmãos de José, José já estava morto. Deixe alguém pensar que você está morto, enquanto você constrói uma história de relacionamento com Deus.
Quando estamos no deserto, a impressão que dá é de que estamos mortos. Alguém que olhe pra gente no deserto e venha até julgar e dizer assim, ué, mas e os sonhos? Não era esse que sonhava? Não era esse que projetava? Não foi justamente esse que Deus deu um sonho? Enquanto os irmãos de José achavam que ele estava morto, ele estava construindo uma história de relacionamento com Deus. Porque a sua consciência era uma consciência bem-aventurada, uma consciência feliz. Não pela situação, mas feliz por saber a quem ele pertencia. A presença de Deus é melhor do que a sua bênção. Um relacionamento com Deus é melhor do que tudo aquilo que Ele pode nos oferecer. Um homem com um relacionamento com Deus, com a presença de Deus, ele supera todas as coisas. E a frustração não tem poder sobre a tua mente, nem sobre o teu coração. A frustração não tem poder de paralisar alguém que sabe que pertence a Deus. O deserto de José construiu uma história de relacionamento que levou o nome de Deus a outra nação, na qual ele foi honrado. E aquela nação do Egito foi unificada. Existia antes de José o Alto Egito e o Baixo Egito, mas no governo de José, aquilo que estava dividido ficou unificado. Porque Ele é o Deus que frustra os planos das nações. E Ele é o Deus que faz segundo a tua vontade o teu querer. E os planos dele permanecem para sempre. E os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os irmãos de José que tentaram frustrar os sonhos dele foram frustrados no seu plano de maldade. Quando eles retornam ao Egito, eles estão com fome, José está farto. Eles estão embaixo, José está por cima. Eles estão frustrados, mas José está vivendo literalmente o sonho que Deus havia dado para ele. No momento em que os irmãos de José se prostram a ele, ele sendo o governador do Egito, o sonho se concretiza. O teu futuro será o resultado do seu passado. Então te digo nesta tarde, não se frustre. A frustração é uma perca de tempo, uma perda de tempo. A frustração não gera nada, é um sentimento totalmente infrutífero. A frustração só nos deixa em embaraço e nos paralisa. Seja como José hoje. Olhe para este deserto no objetivo de construir uma história de relacionamento com Deus e de fazer o nome de Deus conhecido por onde você passar, por onde Ele te enviar. José esteve na prisão e todos conheceram o Deus de José. José
esteve no palácio e todos conheceram o Deus de José. José se tornou governador e todos conheceram o Deus de José. Quando a sua história de relacionamento com Deus for construída, o sonho vai ser realizado. Aquilo que era sonho vai se tornar realidade. Foi assim com José. Mas ele tinha uma consciência de pertencimento. Ele sabia que ele não pertencia ao diabo. Ele sabia que ele não pertencia ao mal. Ele sabia que ele não pertencia àquela frustração. Ele sabia que ele não pertencia àquela injustiça. Ainda que a injustiça, o mal e a frustração quisessem pertencer a ele, ele negou aquele pertencimento e permaneceu com a sua consciência voltada a Deus. O deserto é para uma história de relacionamento com Deus e não para uma bênção isolada. Deus não deu uma bênção isolada. O sonho de José era que alguém se prostrasse a ele. Mas mais do que o sonho, Deus deu infinitamente mais. Deus deu a ele o governo de uma nação e fez o nome de Deus conhecido. Deus deu a ele honra. Deus fez brilhar sobre a vida de José o sol da justiça, a justiça do rei. E todas as coisas que ele necessitava foi acrescentada sobre ele. E mais do que isso, o Senhor lhe deu garantia de vida. Uma consciência de que eu pertenço a Deus me traz garantia de vida. Olha o que diz aqui no Salmos 33, 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. E por amor a José, e por amor ao seu próprio nome, e pelo zelo na tua promessa, Deus não permitiu que os irmãos de José morressem por conta da fome. Deus também lhes deu garantia de vida. Mas a garantia de vida aos irmãos de José foi o cumprimento, foi a realização do sonho. Aquilo que fez lá atrás, lá no passado, com que os irmãos de José perdessem a consciência de que pertenciam a Deus. Porque quando o mal entra no coração e na mente do homem, ele perde a sanidade, ele perde a consciência de Deus. É o que nós vimos no caso desse menino, do pai lá de Campinas. Onde estava a sanidade deste homem? De criar o filho desta maneira. De lançar um filho num tambor, num barril e acorrentá-lo daquela maneira. Uma sanidade, perda de consciência do pertencimento a Deus, falta de Deus, falta do Espírito Santo. Onde o mal tem ganhado espaço e território. Mas eu creio que assim como Deus fez na vida de José, o Senhor fará na vida deste menino de 11 anos, esse menino de Campinas. Porque o plano do homem é frustrado, o plano do maligno é frustrado, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. E os propósitos do coração de Deus, eles vão de geração em geração. Aleluias. Glória a Deus, Espírito Santo.
Hoje cessou o sofrimento daquele menino, como um dia cessou o sofrimento de José. Porque a Bíblia diz que quando os irmãos vieram ter com José para buscar alimento, José pergunta se eles eram espiãos e eles falam que não. E José exige a vinda de Benjamim, o irmão mais novo, mas sem se identificar. E a Bíblia diz que ele entra para dentro das suas câmaras e começa a chorar. José tinha consciência de que pertencia a Deus e de que ali estava sendo alvo da justiça e do amor de Deus. E aquele choro era um choro de esperança, era um choro de alegria. Aquele choro foi a evidência de que Deus realiza sonho e de que Deus garante a vida. Não deixe a frustração, não deixe com que a frustração, com que o desânimo e a falta de esperança tire de você a sua garantia de vida. Deus garantiu a vida dos irmãos de José, mesmo no tempo de fome, para que eles pudessem ver a glória de Deus, para que eles pudessem ver a fidelidade de Deus sobre a vida de José. Às vezes é difícil, amados, entender o propósito de Deus. Às vezes é complicado. Às vezes eu me pergunto, Senhor, por quê? De algumas permissões, como no caso desse menino de 11 anos. Mas o Senhor teve misericórdia dele e garantiu a vida dele, mesmo no tempo da fome. Deus é fiel. E Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Não deixe a frustração apagar essa garantia de esperança, de vida e de fidelidade. Não se frustre, não vale a pena. É infrutífero, é ineficaz. Não fortalece. Use esse tempo para construir este relacionamento. E vai até o fim. José confiou, ele teve esperança no amor de Deus no tempo do seu deserto. Isso é importante. O Senhor protegeu José, que temia ele, mas ele também firmou a sua esperança no amor de Deus. Ao invés de frustração, tenha esperança no amor de Deus. Que a nossa esperança esteja no Senhor, pois Tu és o nosso auxílio, a nossa proteção. Que o nosso coração se alegre no Senhor, pois confiamos no Teu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, ó Deus, como em Ti está a nossa esperança. O amor de Deus estava sobre José. E a esperança de José estava sobre Deus. Diante das notícias más e chocantes, né? Que nós possamos confiar no amor de Deus. Não sabemos quanto tempo aquele menino ficou naquele barril. Não sabemos quanto tempo ele passou com dores e com fome, com sede.
Mas o amor de Deus alcançou ele. E ele teve esperança. Porque ele viveu. Deus garantiu a vida dele. Não sabemos quanto tempo José passou ali. Exatamente, nós não sabemos quanto tempo José passou no Egito. Até ser honrado a governador. Mas o amor de Deus alcançou ele. E ele teve esperança. Que o teu amor nos alcance hoje, Senhor. E que nós tenhamos esperança de dias melhores. Esperança, Deus, que a nação se prostre, se curve, se ajoelhe diante de Ti. E que a nossa consciência esteja voltada somente àquele a quem nós pertencemos. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Graça e paz, minha irmã Luci Santos, Valdir Elias, Júlio César, Evangelista Miller Santos, Janaína Cerqueira, Tatiana Duarte, Deus abençoe minha ovelha, Marcelo, Nívia Carla, Dulce, paz minha amada, Deus abençoe meu irmão Igor Teixeira, Robson Lima, Cláudio Silva, Jefferson Santos, minha irmã Artemisa Alexandre. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Muito obrigada pela companhia. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações cada dia mais essa palavra. Minha irmã Júlia Matias, Deus abençoe. E que nós possamos fazer do nosso deserto não um campo de frustração, mas uma história de relacionamento com Deus. Um resultado futuro que nos trará a garantia de vida. E o mesmo Deus de José é o nosso Deus que está em nosso meio hoje, derramando o seu amor sobre nós, buscando em nós um coração cheio de esperança. Porque onde tem esperança não tem frustração. Quando falta esperança, entra a frustração. Então que venha cair por terra toda a desesperança. Tudo aquilo que for contrário à esperança. E que nós possamos viver dia após dia para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluias. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas por toda a eternidade. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.